Olá, tudo bom? Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você já assistiu filmes como Blade Runner ou a franquia O Exterminador do Futuro, saiba que toda essa ideia de ficção científica nunca esteve tão perto de ser totalmente real. Não é de hoje que os humanos estão usando e abusando das tecnologias, principalmente para tentar substituir os seres humanos. Você já parou para pensar em quantas vidas poderiam ser poupadas caso os humanos usassem robôs nas guerras? Ao mesmo tempo, precisamos ter em mente que o poder de destruição poderia ser muito maior e as consequências ainda piores. Apesar de parecer ser coisa de filme, a ideia de ter um exército composto por robôs está mais perto de se tornar realidade do que você imagina. Se o Pentágono conseguir o que vem tentando há muito tempo, em breve, o exército dos Estados Unidos será composto quase 100% por máquinas. Há alguns anos, os Estados Unidos conseguiram usar um veículo de combate terrestre controlado remotamente e equipado com uma metralhadora totalmente automatizada. Essa façanha ficou marcada como a primeira vez que o exército norte-americano usou um robô terrestre com poder de fogo em conjunto com tropas humanas. E provavelmente essa não será a primeira nem a única vez que isso acontecerá. Por causa do baixo recrutamento e do aumento de demanda por soldados, o Departamento de Defesa norte-americano tenta resolver esse problema de uma vez por todas, ao mesmo tempo em que aumenta o poder de fogo e a força de combate dos militares. Tudo bem que já existem os veículos aéreos não tripulados, mais conhecidos como drones, que são os dispositivos mais conhecidos. Porém, o Pentágono vem investindo pesadamente em um quadro de robôs militares destinados a dominar o ar, o mar e a terra. No ano de 2010, os Estados Unidos já havia investido 4 bilhões de dólares em programas de pesquisa em sistemas autônomos. E desde então, o país vem gastando grande parte do seu orçamento anual de cerca de 3 bilhões de dólares com pesquisa robótica destinada ao uso em aplicações militares. Especialistas acreditam que todo esse investimento em robótica e armas automatizadas não apenas se tornarão rapidamente a norma nas Forças Armadas dos Estados Unidos, mas em breve substituirão os humanos, que devem se tornar uma minoria nas Forças Armadas norte-americanas em questão de anos. Muita gente acredita que as tentativas do país em estar à frente dos outros pode fazer com que nos próximos anos sejam implantados milhares de soldados robôs. E quem sabe em breve, muito breve, haja mais robô de combate do que de soldados humanos. E acredite, os robôs terrestres não são o único tipo de soldado que logo estarão à disposição dos Estados Unidos, né? Os fabricantes de armas estão trabalhando incansavelmente para atender a crescente demanda do Pentágono por máquinas de guerra automatizadas e já desenvolveram uma variedade de dispositivos. Em 2015, por exemplo, as empresas começaram a trabalhar com os militares para desenvolver redes automatizadas que gerenciam missões complexas envolvendo veículos aéreos e terrestres não tripulados. Nesse mesmo ano, a Marinha começou a implantar drones submarinos. Em 2016, surgiu um submarino não tripulado, projetado para missões exploratórias e de combate, seguido pelo lançamento de um navio drone autônomo para ser usado para caçar submarinos inimigos. Embora todas essas máquinas tenham sido projetadas para auxiliar soldados humanos, os Estados Unidos vêm investindo no desenvolvimento de robôs, que são chamados por alguns de robôs assassinos. O motivo? Bom, se trata de robôs capazes de substituir os soldados humanos. Durante muito tempo, os humanos tentaram construir robôs com movimentos que fossem muito parecidos com os nossos. Porém,
O resultado sempre foram máquinas desengonçadas, com movimentos limitados e que, no meio de um conflito, seriam facilmente derrotadas. Mas hoje as coisas estão bem diferentes. O robô Atlas, por exemplo, que é fabricado pela Boston Dynamics, é uma máquina extremamente ágil, capaz de pular, dar cambalhotas, carregar cargas pesadas, caminhar em terrenos irregulares e resistir a ataques de vários humanos, além de ter o poder de derrubar paredes. O Wildcat, também fabricado pela Boston Dynamics, pode correr a velocidades sustentadas de quase 32 quilômetros por hora. A título de comparação, um ser humano com um bom preparo físico pode correr a 25 quilômetros por hora. Apesar dessas máquinas serem úteis em combate, isso não quer dizer que os Estados Unidos querem construir um exército apenas de robôs. Isso pode sim acontecer, mas o fato é que o governo norte-americano também tem se concentrado em transformar humanos para a guerra, desde a década de 1990, fazendo uma combinação entre humanos e máquinas para criar um super soldado, algo parecido com o Robocop, o famoso personagem policial do futuro. Em 2001, foi revelado que o Pentágono estava trabalhando em 2 programas de exoesqueleto. Em 2013, surgiu um traje de super soldado, conhecido como Talos, que tem sistemas de imagem, de resfriamento e aquecimento, tanque de oxigênio, sensores incorporados, entre outros recursos. A maioria dos outros programas de super soldado, no entanto, permanecem em segredo. Mas qual seria o objetivo de ter um exército formado por máquinas? E quais seriam as vantagens? Existem alguns prós e contras de um exército composto por robôs. Primeiro, os sistemas de armas autônomas atuam como multiplicadores de força, ou seja, menos combatentes são necessários para uma determinada missão, e a eficácia de cada combatente é maior. Além disso, os sistemas de armas autônomas têm a capacidade de expandir o campo de batalha, permitindo que o combate alcance áreas que antes eram inacessíveis. Uma das maiores vantagens é reduzir as baixas no número de soldados, removendo os combatentes humanos de missões que oferecem risco. Entre outras missões, podemos enquadrar 3 categorias: missões pesadas, sujas e perigosas. As missões pesadas são as de longa duração. As missões sujas, no caso, seriam as que expõem humanos a material radiológico potencialmente nocivo. Já as missões perigosas seriam o descarte de munições explosivas. Então, nesse sentido, usar um exército de robôs poderia gerar uma grande economia a longo prazo. Dados apontam que cada soldado no Afeganistão custou ao Pentágono cerca de $850 mil por ano, enquanto alguns especialistas apontam que esse custo seja ainda maior. Já o robô Talon, um veículo operado remotamente e projetado para missões que variam de reconhecimento a combate, custa aos cofres públicos apenas $230 mil por ano. Quanto a missões aéreas, vários fatores contribuem para que os pilotos humanos fiquem propensos à fadiga e exaustão, o que seria diferente dos pilotos robôs, que não estariam sujeitos a restrições fisiológicas e mentais. Esses são alguns dos argumentos mais importantes a favor do uso de exércitos compostos por robôs. Apesar de parecer algo genial, existem alguns fortes motivos que nos fazem questionar se essa é uma boa escolha. Na verdade, são 3 os principais motivos para os Estados Unidos e outros países não usarem robôs em conflitos. Em primeiro lugar, é impossível garantir a conformidade das máquinas com o direito internacional humanitário, principalmente quando se trata de saber a diferença entre combatentes e civis. Ou seja, será que as máquinas saberão diferenciar civis inocentes de combatentes? Em segundo lugar, argumentam que as máquinas têm limitações morais, dada a sua incapacidade de entender
o que significa acabar com a vida humana. Em terceiro lugar, temos o fato de não sabermos lidar com falhas ou mesmo ameaças de hackers. Independentemente de um robô militar ser controlado ou não pelos humanos, as questões permanecem em torno do uso da inteligência artificial em um ambiente militar. Até agora, há pouca ou nenhuma evidência de que os atuais sistemas de inteligência artificial estejam totalmente livres de falhas. Por exemplo, dispositivos de reconhecimento de voz comuns, como a Siri, o assistente virtual da Apple, regularmente ouvem ou interpretam maus comandos. Isso não quer dizer que o mesmo irá acontecer com os robôs militares, mas é uma questão que devemos levar em consideração. Existem também dúvidas sobre o que pode acontecer no caso de um robô militar ser hackeado. Será que robôs projetados para reduzir o número de soldados podem ter o efeito oposto e apenas aumentar o conflito? São muitos pontos a serem analisados até o governo americano, de fato, construir um exército de robôs. O Pentágono garante que os humanos sempre permanecerão no controle quando se tratar de tomar decisões de vida ou morte e que estão tomando um cuidado especial para impedir que robôs se envolvam em ataques não intencionais ou que sejam vítimas de hackers. Aparentemente, eles estão trabalhando para tentar adicionar ética para que seus soldados robóticos não violem as convenções de Genebra, que definem as normas para as leis internacionais relativas ao direito humanitário internacional e para que sejam mais éticos do que soldados humanos. Mas a verdade é que não se trata mais de um questionamento sobre se os Estados Unidos vai criar um exército de robôs, mas sim quando isso vai acontecer. Claro que as vantagens são muitas, mas é preciso tomar muito cuidado para não colocar a vida de humanos e, quem sabe, até a própria raça humana em perigo. E você, qual a sua opinião sobre o assunto? Eu fico por aqui. Mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!